Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Aqui, com a graça de Deus, mais uma vez, a gente se encontra para colocar na presença de Deus mais esse dia. Que coisa boa. Deus seja louvado por tudo isso. E eu quero rezar com você hoje nesse dia 20, pedindo que o Senhor te abençoe hoje, sempre e cada vez mais, que Ele vá abrindo todos os teus caminhos, fazendo muito bem para a sua casa, para a sua vida. E eu sei que você é uma pessoa de fé, eu sei que você é uma pessoa que entrega a sua vida para Deus. E eu gostaria de dizer hoje, né? Nós estamos numa semana, veja como Deus é maravilhoso, né? Nós estamos numa semana em que Deus tem falado muito fortemente para cada um de nós, para que a gente não tenha medo. Para que a gente não tenha medo. E eu penso que eu posso falar isso, né, muito fortemente aqui para você, né? Que a gente não tenha medo, que a gente não desanime, que a gente não pare no caminho, que a gente siga firme, que a gente siga em frente, né? Não ter medo. É bem a espiritualidade do Advento que prepara o Santo Natal. Afinal de contas, falta 5 dias para o Natal, né? Faltam 5 dias para o Santo Natal e o Senhor, com toda certeza, Ele vem mostrar algo muito forte para cada um de nós. Ele vem mostrar algo maravilhoso para a nossa família, para a nossa casa, sabe? E Deus, Ele nos inspira a continuar em frente, a não ter medo, a não desanimar, né? Esta é a grande inspiração que Deus faz para cada um de nós. Não tenha medo. Já o inimigo de Deus, né? Já o demônio, ele vai colocar medo na tua vida, né? Você sabe que o medo, ele nos paralisa. Deus, né? Deus coloca sobre você a coragem, o medo, a esperança, né? Já o demônio coloca, né, a insegurança, diz que as coisas não vão dar certo e assim por diante. Então, nós estamos vivendo uma semana maravilhosa, uma semana onde Deus tem falado muito fortemente, né? Você viu ontem como é que foi com João Batista, né? Como foi com João Batista, simplesmente disse assim: João, não precisa ter medo, deixa eu trabalhar esta situação, deixa eu trabalhar esta situação. Vimos José, que estava com medo, pensando em fazer bobagem. Lá vai o anjo e coloca a mão sobre o coração de José e diz: ei, José, te acalma, vai dar certo, não meta as mãos pelos pés, vamos com calma, vai dar certo. Falava isso, né, José para... o anjo falava para José. E hoje nós vamos ter, né, a passagem do anúncio que Maria vai ser, a mãe do Salvador, né? E o anjo diz assim, o anjo muito claramente diz assim: Maria, não tenhas medo, tá? Não tenhas medo. Veja como nesse final de semana, veja como nesse momento da história que a gente está vivendo, veja como Deus, ele tem falado muito fortemente a cada um de nós, para que a gente não tenha medo, para que a gente não desista, para que a gente não se perca, para que a gente não confunda a fé e assim por diante. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vai olhar hoje, então agora, aqui para esta palavra de Deus, né? E o Evangelho se encontra em Lucas, mas antes disso, né? Se você quiser compartilhar, convidar alguém, marcar alguém nesse momento, faça isso, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo
estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que está nos reunindo no amor de Cristo. E quero rezar com você agora, né? Quero rezar com você agora, pedindo o dom do Espírito Santo. Quero rezar com você agora, né? Pedindo esta presença, essa proteção desse Deus que maravilhoso é, que vai tocar muito o nosso coração. Quero dizer junto com você, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a palavra de Deus, Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Uma passagem linda, maravilhosa. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. E a gente vai ler, né? A gente vai ler este evangelho, meditar ele, sob a perspectiva de um Deus que diz para cada um de nós: não tenha medo, não tenha medo. Sabe, é assim que a gente vai ler esse evangelho. Não se detenha. É assim que a gente vai ler esse evangelho. Não deixe as inseguranças, né, os empecilhos, roubar o teu sonho, o teu propósito, o desejo de uma vida boa, de uma vida maravilhosa. Sabe? Então assim, a gente louva, a gente agradece a Deus hoje, simplesmente pelo fato da gente ter acordado, da gente estar aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou aonde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso? Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta,
concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E esta palavra de Deus, ela chega no nosso coração. Esta palavra de Deus chega no nosso coração e ela é maravilhosa. Ela é uma palavra que faz muito bem para cada um de nós. Ela é uma palavra que nos inspira. Ela é uma palavra que faz a gente seguir em frente. Ela é uma palavra que vem resgatar a coragem. Então, eu volto a dizer, nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas vezes é um tempo de cansaço, é um tempo de preocupação, é um tempo, às vezes, de ficar meio assim. Sabe, Deus diz, não tenhas medo. Não é que Maria teve medo, mas o anjo Gabriel, ele se adiantou. Veja, o anjo Gabriel, ele se adiantou e ele disse, E ele disse para Maria, não precisa ter medo. Antes que Nossa Senhora falasse qualquer coisa, antes que Nossa Senhora questionasse qualquer coisa, o anjo disse, Maria, não precisa ter medo, porque o Altíssimo está contigo. Nós sabemos que o medo, ele nos paralisa. Nós sabemos que o medo, ele causa insegurança. Nós sabemos que o medo faz a gente colocar as coisas em dúvida. Nós sabemos que o medo, inclusive, nos aproxima de pessoas que não vão fazer bem para nós. Nós sabemos que quando estamos com medo, a gente mete as mãos pelos pés. Nós sabemos que quando a gente tem medo, a gente começa a atrair coisas complicadas, difíceis, e até o que estava dando certo começa a dar errado. O medo faz isso na nossa vida e na nossa casa. Por isso, mais uma vez, a gente tem a graça de escutar Deus falando ao nosso coração. E mais uma vez, Deus, ele está falando ao teu coração. Mais uma vez, Deus está tocando o teu coração. E a palavra de Deus vem através do anjo Gabriel que diz, não tenhas medo, porque você encontrou graça diante de Deus. Não tenha medo, porque o Senhor colocou a mão sobre você. Não tenha medo, porque você vai dar certo. Não tenha medo, porque o Senhor vai conduzir o teu caminho. Não tenha medo de seguir em frente. É isso que hoje Deus está plantando no teu coração. Quantas e quantas vezes, por medo, a gente deixou de fazer isso ou fazer aquilo? Quantas e quantas vezes, por medo, a gente deixou de dar um passo a mais na nossa vida? Por isso, a gente vai dizer, que eu não tenho medo, eu tenho fé. Essa deve ser sempre a palavra de ordem para você. Eu não tenho medo, eu tenho fé. Eu não tenho medo, eu tenho fé. Essa deve ser uma palavra de ordem para a sua vida e para a sua casa. Veja, eu volto a dizer, final de ano, às vezes algumas mudanças no cenário do mundo, do nosso país, tem causado tanto medo a cada um de nós. E você sabe que, eu vou dizer uma expressão aqui, que é muito forte, tá? Que é muito forte. O demônio é o Deus do medo, sabia? Sabia que o demônio é o Deus do medo? Sabia que o demônio, ele coloca a dúvida no teu coração? Quando você talvez está fazendo um projeto, quando você
talvez está planejando alguma coisa. Sabe o que o demônio diz? Ah, mas se não der certo. Ah, mas não vai dar certo, né? Mudou governo, mudou situação, mudou isso, mudou aquilo. O demônio, ele coloca no nosso coração o medo. Ele é o Deus do medo. Ele é o Deus do medo. Sabia que ele ama plantar as sementes do medo em nós? Sim, o demônio vai fazendo isso. O demônio, ele ama plantar sementes no meio de cada um de nós. E aí a gente encontra, né? Cada pouco a gente encontra pessoas, né? Quantas pessoas que estão escravizadas pelo medo. Quantas pessoas estão escravizadas pelo medo? Quando Deus chega até Nossa Senhora, o projeto é grande, né? Emmanuel, Deus conosco, o Salvador, né? Quando Deus chega, né, até nós através de Maria, o projeto de Maria, o anjo Gabriel, ele se apressa a Nossa Senhora em dizendo para ela: Maria, você não precisa ter medo, porque o poder do Altíssimo está sobre você. Você é cheia de graça. Então hoje, eu gostaria que também você, porque você sabe que cada um de nós tem o nosso anjo da guarda, né? Você sabe que você tem um anjo da guarda. Não sei tudo o que te aconteceu, não sei quais são os caminhos que você está trilhando, não sei se você já sofreu, está sofrendo, não sei se você está passando um vento contrário, não sei se as coisas estão caminhando bem ou não, né? Mas o anjo Gabriel, ele hoje nos traz essa grande mensagem. Não tenha medo, não se detenha, não se deixe roubar pelo medo. Não deixe o medo roubar os seus sonhos, os seus propósitos, aquilo que você quer para a sua vida. Não tenha medo, não tenha medo. Vai com força, vai com coragem, tá? Que o Senhor vai te ajudar sempre. Por isso que o anjo Gabriel diz: você é cheia de graça. Então hoje, né? O teu anjo da guarda, ele está dizendo para você: você é um agraciado. Você é um escolhido, uma escolhida por Deus. Você é cheio de graça. É por isso, né, que o anjo diz assim, o Todo-Poderoso, ele vai colocar toda a força do Espírito Santo sobre você. Lembra que eu dizia que todos os dias a gente precisa dizer: vinde Espírito Santo? Não precisa mais do que isso. Vinde Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é justamente o contrário do medo. A ação do Espírito Santo, ela é, né, o contrário da ação diabólica. Por isso que a gente diz: vinde Espírito Santo. Às vezes quando uma coisa não dá certo, né? Ah, droga, meu Deus, por quê? Por quê? Não sei o quê. E a gente sai xingando, né? Já passou por isso? Que raiva, que ódio, meu Deus do céu. Já passou por isso? Veja, né? Quando uma coisa não dá certo, diga assim: vinde Espírito Santo. Às vezes a gente não tem noção na força de uma expressão tão simples. Vinde Espírito Santo, ou seja, a coisa não deu certo, a coisa está travada. Vinde Espírito Santo, ou seja, Senhor, venha com a tua unção, venha com a presença do Espírito Santo, né? Espírito, né, de sabedoria, me dê a luz que eu preciso, né? Às vezes, quando a coisa está travada, você está desanimado, vinde Espírito Santo, Espírito de fortaleza, vem me colocar de pé, sabe? É por isso que o anjo Gabriel, antes de qualquer palavra, porque Maria também era humana, né? Tão humana quanto nós. Antes de qualquer palavra, antes, né, já do demônio buzinar no ouvido de Nossa Senhora, o anjo Gabriel disse duas coisas importantes. Você é cheia de graça e não tenhas medo, porque encontrastes diante de Deus graça. O Espírito do Senhor virá sobre ti e todas as coisas serão transformadas. É isso. Todos os dias que você acorda, você vai dizer: o Espírito Santo de Deus está sobre mim,
porque agraciado eu sou. E Ele vai me ajudar a transformar todas as coisas. E vai para frente. E segue o teu caminho. Lá de vez em quando as coisas não vão dar certo. É normal as coisas não darem certo. É normal de vez em quando, as coisas serem travadas. Isso faz parte da vida. Faz parte da vida. Assim como é normal, você sabe muito bem, as coisas também às vezes darem tão certo que a gente até fica meio desconfiado, Que a gente fica até meio assim, veja, a vida traz para nós os ventos favoráveis e os ventos desfavoráveis. A vida traz para nós algumas situações que às vezes a gente fica se perguntando o porquê disso, o porquê daquilo. Mas veja, quando a gente deixa o medo tomar conta do nosso coração, sabe, a gente vai paralisando. Então eu gostaria assim de dizer para você, não tenha medo, tá? Não tenha medo, porque para o plano de Deus se realizar na sua vida, a gente não pode ter medo, porque o medo vai paralisar o plano de Deus. É o aviso que hoje Deus está dando para você. Por quê? Porque o medo te bloqueia. O medo faz você adoecer. Sabe? Porque o medo te bloqueia, não vai deixar você avançar. Não vai deixar de você fazer a vontade de Deus. Não vai deixar você ir atrás daquele sonho que te faz tão bem. Não olhe seu futuro com medo. Grava aí no teu coração. Grava aí no teu coração. Não olhe o seu futuro com medo. Olhe o seu futuro com fé. Não olhe o seu futuro com medo. Olhe o seu futuro com fé. Quantos casais têm medo de ter filhos? Porque, ai, padre, esse mundo é tão violento, não sei o quê. Ei, olhe o teu futuro. Olhe o teu futuro com fé. Com fé, com esperança. Consagre a Deus. Consagre a Deus. Porque para Deus nada é impossível. Não é mesmo. Deus vai transformando, Deus vai mudando todas essas coisas. Então a gente vai finalizando já esse momento agora aqui, E eu gostaria que nesse instante você trouxesse no seu coração todas as situações que hoje Deus precisa colocar a mão. Tem alguma situação, traz aí no teu coração agora, tem alguma situação que está tirando a paz? Tem alguma situação que está trazendo medo para você? Tem alguma situação que está te desinstalando? Vai trazendo aí no teu coração e vai apresentando a Deus. Se tem alguma situação que está te incomodando, vai trazendo para o Senhor, vai pedindo para o Senhor olhar, vai pedindo para o Senhor abençoar, vai pedindo para o Senhor transformar. Se tem alguma situação que às vezes está te incomodando, talvez você não sabe nem como agir diante desta situação. Vai trazendo no teu coração isso e com certeza vai colocando diante do Senhor isso. Vai apresentando e vai dizendo assim, olha, Senhor, eu te apresento isso. Eu preciso da tua ajuda. Eu confio, eu espero. Eu sei que o Senhor vai colocar a mão. E a gente vai fazendo isso acontecer. E a gente sabe que isso vai dar certo. E a gente sabe que isso vai fazer as coisas mudarem na nossa vida. Tá? E agora, se não for pedir demais, agora vem o teu testemunho de fé. E eu gostaria que você escrevesse aqui na linha do tempo. Eu não tenho medo. Eu tenho fé. Gostaria que você escrevesse isso. Eu não tenho medo. Eu tenho fé. Escreve isso aí na linha do tempo, se não for pedir demais. E aí compartilha. Eu não tenho medo. Eu tenho fé. Escreve isso aí na linha do tempo. Vamos transmitir esta esperança. Eu não tenho medo. Eu tenho fé. Vamos evangelizar? Vamos mostrar para o mundo que a gente tem um Deus maravilhoso? Escreve aí e compartilha se você se sentir à vontade, tá? Eu não tenho medo.
eu tenho fé. Eu não tenho medo, eu tenho fé. Vai escrevendo ali e com certeza, né, esta mensagem, quando alguém lê isso, vai encher o coração de esperança, vai encher a vida de fé. Eu não tenho medo, eu tenho fé. Eu não tenho medo, eu tenho fé. E com certeza é um testemunho maravilhoso que vai fazer você chegar, né, muito longe e que vai fazer muito bem para você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você, sua casa e sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Qual é a nossa frase do dia? O que é que você vai escrever lá no teu espelho, lá no teu local de trabalho? Eu não tenho medo, eu tenho fé. E Deus vai agir na tua vida. Eu não tenho medo, eu tenho fé. Fique bem, que Deus abençoe o seu dia.